Só um minutinho que está regulando a minha filmagem. Bem, Senhor Deus, meu amado Pai, que é teu filho, Senhor. Que nesta noite, Senhor, ele vem com a palavra para que nós possamos sair daqui transformados. Que não saia nada dele, mas saia tudo do teu Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, sair daqui nova criatura, sair daqui pessoas transformadas, Pai. Sair daqui fazendo o teu amor, como a tua palavra diz, Pai, para que a gente possamos sair daqui pregando o teu evangelho para toda criatura, Senhor. E nós possamos ser transformados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Desde já eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de fazer a exposição da palavra dele. Agradecer a pastora Gorete pela confiança, pelo convite, os demais obreiros, a todos que estão presentes, me acompanha minha esposa, que dá credibilidade ao ministério, me acompanha o diácono Marco, o diácono Solange, me acompanha o diácono Maria, a missionária Simone, Glória a Deus. meu filho, aleluia, do Ari. Essa foi a noite que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos, adorando a Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque o achará depois de muitos dias. Reparte a porção por 7 e ainda por 8, porque não sabe que mal poderá recair sobre a terra. Amém, amados? Você pode tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte por 7 e ainda por 8, porque não sabe o mal que virá sobre a terra. Salomão, ele escreve Cantares na sua juventude, ele escreve o livro de Provérbios na sua meia-idade, e ele escreve Eclesiastes na sua velhice. No capítulo 1, no verso 12, ele disse: eu fui rei em Israel. Ele viu que tudo era vaidade. Ele viu que tudo era aflição de espírito e fato da carne. Sabemos que capítulo 1, verso 16, ele sobrepujou em sabedoria e conhecimento. Salomão descobriu que os prazeres e as riquezas, elas não trazem a felicidade. Eclesiastes capítulo 2, Salomão, ele descreve que ele procurou a felicidade nas mulheres, na fama, no dinheiro. Ele edificou, ele derrubou, ele plantou, ele arrancou, ele amontoou ouro, ele amontoou prata, ele fez obras magníficas, ele edificou bosques, ele fez tanques de água, ele teve tudo que os olhos humanos desejam. Ele bebeu todas as taças dos prazeres, tudo aquilo que o olho humano pudesse ver, ele sorveu. Ele bebeu todas as taças dos prazeres, mas ele descobriu que tudo era vaidade. Ele descobriu que tudo era bolha de sabão. E ele disse que o fim de todo homem é temer a Deus e dar a glória devida ao seu nome. E Davi, o pai dele, no Salmo 29, verso 2, ele diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. E ele entendeu que o dever de todo homem é adorar o Senhor. No capítulo 3, ele disse que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar e há tempo de colher. O
lança o teu pão sobre as águas. E o que você tem feito em prol do reino? Meu Deus. Porque em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é comensurável, não tem como medir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus ama e dá o seu filho. Meu Deus, pode. Aí em João, capítulo 15, verso 13, ele disse: ninguém tem amor maior que esse, de dar sua vida pelos seus amigos. Então Jesus ama e dá sua vida. Então Deus ama e dá seu filho. Jesus ama e dá sua vida. E nós, o que temos dado em prol do reino? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Deus está dizendo que é um tempo. Há tempo de você lançar a tua semente, o pão sobre as águas. E haverá um tempo para colher. Porque Isaías 55:8 ele diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Deus não trabalha no teu tempo. Deus não trabalha dentro da tua agenda. E às vezes a gente quer acelerar o processo do Senhor, mas há um tempo. Porque em João capítulo 2, o verso 4, cooperador Jair, diz o texto que Jesus vai até Maria e diz: ainda não é chegada a minha hora, mulher. Porque ela diz: olha, acabou o vinho. E ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chega em João capítulo 17, verso 1, aí Jesus diz: pai, agora é chegada a minha hora. Porque tem hora para as coisas acontecerem. Nós temos que, para todo propósito, debaixo do céu há um tempo determinado. Se Paulo não vai preso, nós não teremos as cartas. Se José não vai para o calabouço, não é vendido, não é invejado, ele não virá para o governador. Então todos esses homens passaram um processo. A lagarta, para ela virar uma borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. E muitas vezes a gente está fugindo do processo. É verdade. Meu Deus. Paulo naufraga, vai parar em Malta. Ali havia 276 opções, havia 276 passageiros. Mas o texto diz que a víbora picou a mão de Paulo. Deus não livrou Paulo da serpente, livrou do veneno. Deus não vai te livrar da prova, porque a vida com Deus não é parte de diversão, é batalha espiritual. Eita Deus. E tem muita gente desapercebida, É verdade. e os dias são maus. Então toda oportunidade que nós temos que estar na casa do Senhor, nós não podemos desperdiçar. Aleluia. Porque quando aquela mulher, ela chega diante de Jesus e quebra aquele vaso de alabastro, o fariseu fez um solilóquio. Solilóquio é uma conversa consigo mesmo. Ele só pensou, solilóquio, uma conversa frente ao espelho. Quando você só pensa, isso se chama solilóquio. Ele disse: se esse fosse profeta, sabia quem é essa mulher. Porque há duas unções ali. João 12 nos revela que é Maria, irmã de Lázaro. Mas no outro episódio, de Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, chama de mulher pecadora. E ele diz: se tu soubesse, se ele fosse profeta, sabia quem era essa mulher. E ele disse: eu tenho uma história para te contar, Simão. Um homem devia 500 e outro devia 50. E o credor perdoou a ambos. Quem você acha que ficou mais grato? E ele disse: certamente o que devia mais. Ele falou: pois é, eu entrei na tua casa e você não me saudou com o ósculo santo, você não me beijou. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Eu entrei na tua casa e você não lavou meus pés. Essa mulher está lavando os meus pés com as lágrimas. Eu entrei na tua casa e você não me ungiu.
e ela quebrou o vaso de alabastro e ungiu com nada puro os meus pés. Ela não desperdiça a oportunidade. Porque no domingo de manhã as mulheres chorosas vão até o sepulcro. Quando chega lá, ele já não está mais lá. E quando o fariseu murmurou, ele disse: deixe, porque para minha sepultura ela já ungiu meu corpo. Ela não vive desperdiçando a oportunidade. Ele disse: você está achando que é o cara, e ela sabe que carece de misericórdia. Porque todo mundo está. Tem muita gente achando que é estrela. Tem muita gente achando que se ele não pegar no microfone, o culto não foi bom, se ele não louvar, Deus não falou, e o culto é individual. Nós estamos aqui na condição de João 3,30. É necessário que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Cada dia. E ele vem aparecer. Então, Salomão vai dizer que Eclesiastes 4,9, que é melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Meu Deus! Porque um cordão de duas dobras é mais difícil de quebrar. Aleluia! O sábio Salomão diz, em Eclesiastes 5,12, que bom é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer coma pouco, mas a riqueza do rico não deixa dormir. Ele tem medo de ser sequestrado, de ficar pobre, de ser roubado. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 1, Salomão disse que é melhor estar num lugar onde há luto do que um lugar onde há festa. Porque um lugar onde há luto, o coração está quebrantado, contrito. E a Bíblia diz no Salmo 51,17 que o espírito contrito o Senhor não despreza. Aleluia! E quando a pessoa vê aquele caixão e se coloca no lugar da pessoa e diz: se fosse eu, para onde eu estaria indo? Porque o destino da viagem você escolhe aqui. E a Bíblia diz em Provérbios 15:24 que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Eclesiastes 7:8 ele diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. A Bíblia diz em Provérbios 14:12 que há caminhos para o homem que lhe parece direito, mas o final é caminho da morte. Se Jesus não está nesse caminho, sai dele. É fim de roda. Eclesiastes 8:8 ele disse que o homem ele não tem poder sobre o dia e sobre a noite. E Eclesiastes 9:10 ele diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme a tua força. Faz conforme a tua força. Não fala que não vai fazer. Não nega. Porque se chegou na tua mão, foi o Senhor que designou. Aleluia. Neemias capítulo 1, verso 4, ele perguntou como estava o povo da cidade dele, como está a minha cidade, os judeus. Ele disse: a cidade está destruída, queimada a fogo e os muros derrubados. E eles estão em extrema miséria. Mas Neemias não fica de braço cruzado. Neemias é como a pastora Gorete. Dá fruto. Porque ninguém vai aparecer diante dele de mão vazia. Porque você não é reconhecido no céu pelo que você prega, pelo que você veste, pelo que você canta. Porque Tiago 1,27 ele diz que a verdadeira religião pura e imaculada é visitar o órfão, a viúva, não fazer acepção de pessoa. Eu não posso tratar o rico de um jeito e o pobre do outro. Eu não posso tratar o meu familiar de um jeito ou de condição da rua de outro. Porque Pedro em Atos 10:34 ele disse: eu reconheço com verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos que ele faz um contraste entre o tolo e o sábio. Ele está dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Porque só quem nasceu grande foi Adão. Na obra de Deus, irmão, é degrau por degrau. É como se agora o padre assim: olha, eu ganhei esse padre aqui para Jesus, pastor Agora. Eu ganhei esse padre aqui para Jesus e que dia que ele prega? Vai falar: prega? Não, ele vai vir para a escola dominical aprender sobre Jesus.
Porque ele sabe muito sobre Maria. Porque tem gente que só conhece o Senhor de ouvir falar. Não é de andar com Ele. Não é de ter intimidade com Ele. Em Jó 42:5 ele diz: só de ouvir falar eu te conhecia, mas agora te veio os meus olhos. Então é tempo de semear. É tempo de se envolver na obra. Em Eclesiastes 11:5 ele diz: assim como tu não sabe o caminho do vento, e nem como se forma o osso no ventre da mulher que está grávida, assim tu também não sabe a obra que Deus fez, que tudo formou e que tudo criou. 1 Coríntios 2:9 diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. 1 Coríntios 2:14 diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque se discerne espiritualmente. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Lança o teu pão sobre as águas. Faça o bem enquanto há tempo. Faça o bem enquanto está ao nosso alcance. Que a Bíblia diz em Gálatas 6:9 que no tempo oportuno, quer seja bom, quer seja mal, nós vamos colher. A lei da semeadura é fato. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que nós estamos plantando? Existia um rei em Israel chamado Ezequias. É aqui que eu quero pregar. Ezequias, ele reinou 29 anos em Israel. Começou a reinar com 25 anos e 29 anos reinou dentro de Israel. Ele abriu a casa de Deus, porque seu pai Acás, ele não gostava de crente. Ele foi um rei ímpio e fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele se recusou. O rei Ezequias se recusou a seguir os passos do pai, porque errar é opcional. Ele não compactuava com aquilo que seu pai fazia. Ele tirou os levitas, o sacerdote, fechou o templo. E quando ele visitou o rei, ele viu o templo de Baal e ele disse: eu quero um desse lá na minha terra. E ele ergueu um monumento, um ídolo, um poste ídolo dentro de Israel, para eles adorarem a Baal. Acás morre, Ezequias começa a reinar. A Bíblia diz que ele abre a casa de Deus. E a primeira coisa que ele faz é trazer os levitas. Porque ele sabia muito bem que o Salmo 22, o verso 3, a Bíblia diz que ele é santo e habita em meio aos louvores. Deus habita em meio do teu louvor. Ele traz o sacerdote para ensinar a lei. Porque crente que não conhece a palavra é presa fácil. No campo de batalha ele é aliciado facilmente. E na primeira investida do adversário ele tomba, porque ele não sabe como agir. Então ele traz o sacerdote. Vai começar uma faxina no templo. 16 dias. 8 dias para tirar a tranqueira de dentro. E 8 dias para colocar tudo que está fora no devido lugar. Tanto o rei Ezequias como o rei Josias são dois reis que mandam fazer faxina no templo. Segundo Crônicas 34:15, o rei Josias também mandou fazer uma faxina no templo. E Uquias, o pai de Jeremias, e Safã foram até o templo e fizeram uma faxina milimétrica. E eles acharam o livro no templo. Se achou é porque estava perdido. E aonde? Dentro do templo. Tem muito tempo que o livro está perdido. Tem muito tempo que a palavra não é mais a prioridade. Diferente daqui. 16 dias, 8 para tirar a tranqueira e 8 para colocar as coisas no seu devido lugar. Quando não se celebrava mais a Páscoa, ele restituiu a festa da Páscoa dentro de Israel. Ele despedaça aquela serpente
por nome de Neustão, a qual Moisés ergueu. E aquilo virou um ídolo dentro de Israel. Porque todo mundo que era picado pela serpente, olhava para a serpente de bronze e era curado. Jesus falou dela para Nicodemos, em João 3,14. Ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem era picado pela serpente, olhava para a serpente de bronze e era curado. Quem é picado pelo pecado, olha para a cruz e é perdoado. Ele despedaçou a Neustão. Ele tirou os postes ídolos. Eles voltaram a celebrar a Páscoa. Houve um grande avivamento desencadeado pela palavra. Porque o que aviva é a palavra. É por isso que aos Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva, porque ela nos aviva, porque ela causa efeito. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. Aonde o bisturi do médico não chega, essa palavra chega. Só que a palavra é comparada com espada. E espada afiada. Porque se fosse para fazer carinho, era comparada com travesseiro. Mas é espada, porque ela nos confronta. Ela nos tira da zona de conforto. É como a pastora Moretti falou aqui. Às vezes alguém quer ouvir, ali tem um anjo na bandeja de prata. Deus está limpando o teu nome do SPC. Deus está abrindo uma porta. Isso não é evangelho. Nós temos que andar conforme as escrituras. A teologia da prosperidade é um câncer no seio da igreja. A teologia da prosperidade é assim: eu tinha um carro e agora eu tenho 2. Jesus me ensinou a conquistar. E o verdadeiro evangelho que a pastora Goretti pratica é assim: eu tinha 2 pães, agora eu tenho 1. Jesus me ensinou a dividir. O evangelho é simples, as pessoas complicam. Paulo disse: eu vos ensinei o que recebi do Senhor. Paulo não inventou nada. Ele tirou da despensa e pôs à mesa. Ele não inventou nada. Nós não precisamos chegar aqui e inventar nada. Nós temos que pregar a palavra como ela é. Então houve um grande avivamento desencadeado pela palavra. É a palavra que nos aviva. Aleluia! Neemias 13:24, eles perderam a língua pátria. Eles ficaram exilados 70 anos. Eles não entendiam mais o aramaico. Neemias 13:24, eles falaram astodita. Eles tinham perdido a língua pátria. E quando eles voltaram, eles recorreram à sua liderança. Tragam a palavra, nós precisamos ouvir a palavra. Esdras 7:10. A Bíblia diz que Esdras preparou seu coração para buscar, para cumprir e para ensinar a lei do Senhor. Ele não chegou lá de todo jeito, não. Eu também não cheguei aqui de qualquer jeito, não. Glória a Deus. Ele preparou o coração para buscar, para cumprir, para ensinar. É por isso que o texto diz em Neemias capítulo 8, do 1 ao 10, que ele se colocou em pé no púlpito. E quando ele abriu as escrituras, o livro da lei, a Bíblia diz que toda a congregação ficou em pé, em reverência à palavra, das 6 horas da manhã até o meio-dia. O texto diz da alva do dia, das 6 da manhã até o meio-dia, extremamente compenetrado, ouvindo, em pé, debaixo do sol quente. E em muito lugar, o crente está impaciente para ir embora, porque ele não consegue mais ouvir a palavra. E na proporção que ele pregava, na maneira que ele pregava, eles faziam com que eles entendessem. E quando eles entenderam que estavam fora da vontade de Deus, a Bíblia diz que eles começaram a chorar. Aí Neemias 8:10 ele diz: não chore, porque esse dia foi preparado pelo Senhor. Aleluia! E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Então ali foi desencadeado um avivamento pela palavra. Porque 3 levas voltou do cativeiro. O Zorobabel para reconstruir o templo, com Neemias para reconstruir o muro, e com Esdras para reconstruir a lei.
a palavra. Então, depois de todos os feitos de Ezequias, estava ali vivendo um grande avivamento novamente, celebrando a Páscoa, tiraram os ídolos, os levitas estavam louvando o Senhor, o sacerdote estava ensinando o povo, só que teve um que não gostou. O nome dele é Senaqueribe. Só o palácio dele era 20 vezes maior do que Israel. E ele estava marchando contra Israel. Eles se cercaram Israel. E Rabizai, ele viu uma carta. E a gente vê muita campanha, né? Uma carta para Deus. Ele enviou uma carta. E naquela carta estava escrito: eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar da minha mão. Meu Deus. Ele já tinha destruído 46 cidades e agora marchava contra Israel. Só o palácio dele era 20 vezes de Maria, maior do que Israel. E o exército enorme. Merodach Baladã, ele gritava através dos muros para aterrorizar o povo. E dizia: eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar da minha mão. Aí a Bíblia diz que o rei Ezequias entra no templo para orar. Aleluia. Glória a Deus. O rei Ezequias não vai contar os problemas dele para o vizinho, não. Verdade. Ele não vai lamentar para ninguém, não. A Bíblia diz que ele entrou no templo para orar. Lembra da viúva? Segundo Reis? O filho dela está morto. Ela vai ali e vai tudo bem, mas o filho dela está morto. Vai tudo bem com a senhora? Vai tudo bem, mas o filho dela está morto. Ela não sai contando o problema dela para ninguém, não. Ela não vai chorar, mingar, lamentar, não. O rei Ezequias também não. O rei Ezequias, ele entra no templo. A Bíblia diz que ele rasga as vestes, porque era um sinal de humilhação diante de Deus. Em Joel capítulo 2, verso 13, ele diz: não rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso coração. Porque rasgar as vestes virou um ato cênico, um teatro, sem o sentimento correspondente. Por isso que Joel diz: rasga o coração. Não precisa mais rasgar as vestes. E quando ele entra no templo, ele diz: Senhor, nós não temos força para dar à luz a tão grande bênção. Eles reduziram o Senhor a nada. Eles queimaram os outros deuses porque não eram deuses. Mas eles não estão enviando a carta para mim, estão enviando para o Senhor. Eles não estão afrontando a mim, eles estão afrontando ao Senhor. Aí Deus lhe dá uma revelação. Segundo Crônicas 32, o verso 8, ele diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Para guerrear nossas guerras e pelejar nossas pelejas. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. Aí a Bíblia vai dizer em segundo Crônicas 32, 21, que Deus enviou um anjo. Eu imagino Deus dizendo: está fazendo o quê? Desce lá e resolve isso aí para mim. Meu Deus. O mais fraquinho, foi o mais fraquinho. A Bíblia diz que ele matou 185 mil. Só um anjo. E a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados em favor daquele que há de herdar a vida eterna. Os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas isso é incumbência minha e sua. Mas e se eles falharem? Ele não tem outra opção, você não pode falhar. Deus conta comigo e com você. Aleluia. Nós vemos que Senaqueribe volta desesperado para a sua terra. Ele entra dentro do templo do seu Deus Nisroch, e os seus próprios filhos o matam à espada. Porque quem toca em você, toca na menina dos olhos do Senhor. Zacarias 2,8, a Bíblia diz que você é a menina dos olhos do Senhor. E quem toca em você está procurando fogo para se queimar. Porque tu tem um dono. Alamandaia sério. Alabassuri andará. Santo de Israel. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. Ele tem sentimento. Eita, papai.
Quando a Bíblia diz em Tiago 4,6 que o Espírito que habita em vós tem ciúmes, esse ciúme não é o nosso ciúme humano, é zelo, é cuidado. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem nos guardado. Aleluia. Se não for ao Senhor ao nosso lado, ora diga, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. O adversário da vida da tua alma já teria nos engolido vivo. E aí o rei Ezequias, ele vai escrever o Salmo 46. Quem escreve o Salmo 46 é o rei Ezequias. Quando Deus o livra da mão de Senaqueribe. 46 e o verso 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Ele não diz que Deus é e nem que Deus será. Ele diz que Deus é. Aleluia. E ele disse, eu sou. E o rei Ezequias disse, ele é. No verso 5, 46, Salmo 46, o verso 5, ele diz, Deus está no meio dela. Ele não disse que Deus estava e nem que estará. Ele disse que Deus está. Glória a Deus. Glória a Deus. E no 46, o verso 9, ele diz que Deus faz cessar as guerras. Ele faz. Ele não vai fazer. Ele não deixou de fazer. Ele faz. Aleluia. Por isso que ele diz, ele corta o arco, quebra a lança e queima os caras no fogo. Aleluia. Ele estava dizendo, não vai chegar nenhuma lança aí, Ezequiel, porque eu quebro o arco. Esse é nosso Deus. Não vai ter lança, porque eu quebro a lança. Aleluia. E nenhum carro, nenhuma tranqueira vai chegar aí, porque eu queimo no fogo. Uma nagaxé. Abraço, me dei, calamanaiaçu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Crente que tem secreto com Deus, ninguém toca. Aleluia. Crente que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o boi soubesse a força que ele tem, o operador Jair, ninguém colocava uma argola aqui, ó, no nariz dele, um dedo, guiava o boi para lá e para cá. É porque ele não sabe a força que ele tem. E o crente não sabe a força que o joelho dele tem, que o jejum dele tem, que a oração dele tem. 46:10 ele diz, aquietai e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Que no tempo eu vou fazer. Glória a Deus. Ele estava dizendo, saiba que eu sou, saiba que eu estou e saiba que eu vou fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Depois dessa vitória, a Bíblia diz que Ezequias adoece. Porque na vida do crente nunca está tudo bem. Se tiver tudo bem, tem alguma coisa errada. Porque o adversário quer te parar. O adversário quer me parar. Glória a Deus. Então nunca está tudo bem. Você está resolvendo um problema, tem 3 na fila. Na vida do crente fiel, nunca está sossegado. Jesus disse para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado da margem. Mas no meio da caminhada, se levantou uma grande tempestade. Aí não tinha mais como voltar. Ou seja, você está no barco, não tem mais como você voltar. Pode esperar a tempestade. Só que quando Jesus está no barco, aleluia, não quer dizer que a tempestade não vai soprar. Quer dizer que o barco não vai afundar. Aleluia. Porque o sustentáculo maior é Ele. Então o grande desafio da fé é esse. Você crer sem ver, sem ouvir e dando tudo errado. Esse é o desafio da fé. Ele está dizendo, lança o teu pão sobre as águas. Porque o que é teu te acha. Aleluia. O que é teu, ninguém vai tomar. Aleluia. Quando Samuel chega na casa de Davi, de Jessé o Belemita, nenhum dos irmãos dele foi ungido no lugar de Davi. Pelo contrário. E se Deus não intervém, Samuel ungia a pessoa errada.
E olha que ele conhece a voz de Deus. 1 Samuel 3,10. Ele diz: fala que o teu servo ouve. Ele conhece a voz de Deus. Tanto que quando ele ouve 3 vezes o Senhor chamar, e quando chama 2 vezes pelo nome, Samuel, Samuel, que ele tem pressa. Samuel vai até Eli, me chamou. O sacerdote não, ele volta. Me chamou não, a terceira vez, não. Aí a Bíblia diz em 1 Samuel 3,8 que ele entendeu que era o Senhor. Ele é o sacerdote, ele conhece o Senhor, mas ele não ouve mais. Tem gente que diz que conhece, mas não ouve mais. Meu Deus! Tem gente que diz que conhece, mas não obedece mais. Eita! Tem gente que diz que conhece, mas não tem mais compromisso. Fala, Deus! Aí quando Samuel chega na casa, se Deus não intervém, ele ungia a pessoa errada. Porque hoje é a aparência. Se veste como crente, fala como crente, anda com crente. Em Atos capítulo 8 tinha um desse. O nome dele era Simão. Ele viu o milagre, ele ouviu a palavra, ele professou a fé, ele aceitou a Cristo, ele foi batizado. Mas quando Tiago e João subiram, e ele vendo que pela imposição das mãos eles recebiam o Espírito Santo, ele falou assim: eu também quero desse poder. Quanto é? Eita! Meu Deus. O problema é que não nasce de novo. O problema é que não há mudança de conduta, de mente. Viu o milagre, ouviu a palavra, foi batizado, professou, mas não nasceu de novo. Jesus, para condenar a hipocrisia, ele falou em Marcos 11:13. Ele passa por uma figueira, a figueira estava cheia de folha. E a figueira primeiro ela dá fruto, depois é que ela dá folha. Uma figueira primeiro nasce os frutos, depois é que nasce a folha. Por isso, quando Jesus viu ela cheia de folha, ele procurou fruto e não encontrou. Aí ele condena, ele amaldiçoou a figueira, porque ela fazia uma propaganda enganosa, falava uma coisa e entregava outra. Tem gente que prega uma coisa e faz outra, prega uma coisa e vive outra. Aí Deus condena a hipocrisia. Todos os seus milagres foram embasados na misericórdia, na mansidão, na bondade. Esse ele revela o juízo. Então o que Jesus procura em nós? Fruto. Mateus 7,20 diz que é pelo fruto que se conhece a árvore, pelo que ele faz. Porque tem muita gente aí que não lê a Bíblia, lê a tua vida. A tua vida é a Bíblia que o mundo lê. Ou você só é crente no domingo? Ou você só é crente dentro da igreja? E ele adoece. O profeta Isaías vai entrar em cena. E ele diz, Isaías capítulo 38, verso 1: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Põe a casa em ordem, ou quer morrer desconcertado? Põe a casa em ordem, ou vai morrer desconcertado? Aí a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede. Ele começou a chorar. E ele falou: Senhor, lembra que eu andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos? Aleluia! Porque tudo que você faz para o Senhor, não fique no esquecimento. Deus não deve nada para seu ninguém. 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia! Então ele vai dizer: lembra que eu fiz o que era reto aos teus olhos? Eu despedacei a serpente, eu edifiquei o templo, eu trouxe o sacerdote, eu ensinei o povo. Aí eu imagino Deus abrindo assim o fichário e puxando a ficha do rei Ezequias. Sabe o que estava escrito lá? Justificado. Eita! Deus! Se Deus puxar a minha, a tua ficha também. O que é que vai estar escrito na nossa ficha? Meu Deus! Ótimo. Porque nem tudo que o céu aplaude, a terra aprova. Verdade.
Paulo disse isso em Romanos 12: não vos conformeis. Essa palavra conformeis ali é forma de bolo. Quando você coloca o bolo na forma, ele fica naquele formato. Ele está dizendo: não toma a forma do mundo. Você vive no mundo, mas não. Eita, papai. Pega mais. Já diz em Mateus 6,19: juntais tesouro no céu, Aleluia. não na terra. E agora o que ele está fazendo, pastora Gorete? Ele está invocando os tesouros que ele tinha enterrado com Deus. Aleluia. Quando você precisar, invoca os tesouros que você tem enterrado com Deus. Porque Deus não deve tração ninguém. Só que quando ele diz: põe a tua casa em ordem, ordem tem conotação com milagre. Em João 6,10, a Bíblia diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele disse: aceitai-os todos. Não é bagunça. Aceitai-os todos. Porque Jesus sabia muito bem que sem ordem o milagre não vem. Ele disse: aceitai-os todos. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que veio o vento veemente, encheu a casa e que estavam todos aceitados, em ordem. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:33 que Deus não é Deus de confusão. Se não é Deus de confusão, é Deus de ordem. 1 Coríntios 14:40: faça-se tudo com ordem e decência. A Bíblia diz em 1 Reis 18:30 que Elias reparou o altar, ou seja, colocou o altar em ordem. Elias sabia muito bem que se o altar não estiver em ordem, o fogo não desce. Deus não responde. Sabe o que impressionou a rainha de Sabá? 1 Reis 10:5. Era como os servos se vestiam, como eles adoravam, como eles serviam a mesa, como eles sacrificavam no altar. Porque o reino de Salomão prosperou? Porque tinha ordem. Aleluia. Aleluia. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Ou seja, sem ordem não há progresso. Na Bíblia, sem ordem não há milagre. A vida precisa estar em ordem. Gênesis 26:18, a Bíblia diz que Isaac vai passando e ele vê os poços e os inimigos entulharam. Que seu pai abriu, os inimigos entulharam. Só que ele sabia que lá embaixo tinha água em profusão, água viva. Mas para aquela água jorrar, ele ia ter que tirar o entulho. Para a água jorrar na minha e na tua vida, tem que tirar todo o lixo, todo o entulho, todo o pecado, toda a murmuração, toda a mentira, toda a fofoca. Aleluia. Que pôr a vida em ordem. Ah, é só um trago, é só uma mentirinha, é só uma noite, e vai dando legalidade o adversário entrar. A vida precisa estar em ordem. Por isso que Mateus 6,6 ele diz: entra no teu quarto e o teu pai que vê, ele não ouve, ele vê. Porque o Salmo 139, verso 4 diz que antes da palavra chegar na língua, o Senhor tudo conhece. Então ele conhece a motivação e a intenção com qual nós chegamos diante dele. Ele sabe o que permeia, o que perpassa no coração de cada um. Só que quando ele chora e ora, e o profeta Isaías está saindo, aí Deus fala: ei, volta lá, fala para ele, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Aleluia. E qual é a diferença de você com o rei Ezequias? Deus tem visto a tua lágrima e tem ouvido a tua oração. Aleluia. Você que precisa crer, você precisa materializar. Romanos 4,17, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. É por isso que aos Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se creem. No verso 3, ele diz: pela fé entendemos. Deus não quer que você goste do culto, Deus quer que você entenda. Aleluia. Deus quer que você entenda que o culto não começou às 18, o culto começou lá na tua casa quando você abriu os olhos.
Você vive em culto. Você vive em culto. Você não veio aqui para encher. Você se encheu do que durante o dia? Você veio aqui para transbordar. E você não veio aqui entrar na presença dele. Quando foi que você saiu? Ninguém sai da presença dele. Salmo 33, 14. Da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Então ninguém sai da presença dele. Aleluia. Ele diz: olha, eu ouvi a oração e vi as lágrimas. Volta lá e diz que eu estou acrescentando 15 anos. Lança teu pão sobre as águas. Aleluia. Faça algo para o Senhor, amados. É. Porque tem lugar para você na seara. Tem lugar. Aleluia. Aleluia. Mas poucos são ceifeiros. Em Êxodo capítulo 3, verso 7, Deus disse para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-los. Aleluia. Um Deus que ouve, um Deus que vê, e um Deus que livra. Ele falou: eu vi as lágrimas e eu ouvi a oração. Isaías 59:1 diz que a mão dele não está encolhida, e nem o seu ouvido não está gravado. Glória a Deus. Salmo 113, verso 6 diz que ele que se inclina para ver o que está acontecendo no céu e na terra. Aleluia. Segundo Crônicas 7,14, quando Salomão inaugurou o templo, Deus aprovou a Shekinah, a presença, a glória, a nuvem. Ela desceu conforme a aprovação de Deus. De sorte que o sacerdote não entrava e nem saía. E ele disse: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, aí eu ouço, perdoo e saio. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, tu és fiel, Pai. Tem hora que a gente tem que tomar iniciativa. Embora a iniciativa sempre foi dele. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Ele é amor. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todos os dons vão cessar, mas o amor vai permanecer. Moisés, eu vi a aflição do povo, eu ouvi o clamor do povo e eu desci para livrar. Moisés, não é com a tua mão, não é com a tua força. Porque a Bíblia diz em Êxodo 2,11 que Moisés estava treinando, estava sendo treinado para ser o próximo faraó. A Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. E que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. E quando era adulto resolveu visitar os seus irmãos. Ele sabia, porque a mulher, a mãe dele, Joquebede, isso é antigo, ela foi a primeira mulher a receber Bolsa Família para cuidar do filho. Eita Deus. Isso é antigo. Miriam falou: está fazendo o que, mãe? Quer ganhar um salário para cuidar do teu próprio filho? Meu Deus. Joquebede foi a primeira, pastor. Ganhar um salário para cuidar do filho. Deus honrando a fé dessa mulher. E ela o instrui. E ele sabe. Quando ele chega, ele vê um hebreu ferindo o egípcio ferindo o hebreu. Aí ele entra para defender. A Bíblia diz que ele matou e enterrou na areia. Se fosse hoje, era um homicídio ou ocultação de cadáver. Ele matou e enterrou na areia. E no outro dia, quando ele viu dois contendendo, ele foi de novo e falou: quer me matar como mataste o egípcio? Ele falou: foi descoberto esse negócio, eu vou fugir. E o faraó queria matá-lo. E ele foge. E quando Deus o encontra, em Êxodo 3, na sarça, ele fala: ó, eu ouvi a aflição do povo, eu vi o clamor do povo, eu desci para livrar. Moisés, não é com a tua mão, não. É com o meu poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É tempo da gente desenterrar os egípcios que a gente enterrou na caminhada. Porque Deus falou para ele: Moisés, vai lá e fala com o faraó. Ele falou: eu? Aí o Salmo 81:10 ele diz: enche a tua boca, abre a tua boca que eu a encherei.
disse: não mandarão. Ele é eloquente, eu não sou eloquente. Eloquente é aquele que tem o poder de convencer. Sou gago, eu não sei falar. E ele disse que ele fez a boca. E eu te enviei. Mas quando chegar lá eu vou falar: quem me enviou? Ele diz: diga que eu sou o que sou. Aí ele diz: Moisés, pega a tua mão, coloca no peito, tira a mão estava leprosa, põe a mão, tira a mão, ficou sã. Deus estava curando o coração leproso de Moisés. Porque lá em Números 12:3, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Ele matou um homem e enterrou na areia com a própria mão. Agora ele é o homem mais manso da terra. Porque o homem, quando tem um encontro com Deus, ele não anda mais do mesmo jeito. Ele não anda mais do mesmo jeito. Aleluia. Quando o anjo lutou com Jacó, a Bíblia diz que o anjo feriu na coxa. E ele andava mancando. Eu imagino Jacó voltando, só que o anjo perguntou: como é teu nome? Porque há 22 anos atrás, o pai dele falou: como é teu nome? Ele falou: Esaú. Ué, mas a voz é de Jacó? Não, mas meu nome é Esaú. Mas a voz é de Jacó? Não, sou eu, pai. Esaú. Alguns anos depois, o anjo pergunta: como é teu nome? Você vai continuar enganando? Você vai continuar mentindo? Eita! Porque ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é e quem não é. Tem uns que nascem para ser, tem outros que nascem sendo. Como é teu nome? Ele confessa: Jacó. Aí diz: mas agora não vai chamar mais Jacó. Agora você vai ser Israel. Você só vai se chamar Israel quando você deixar de ser Jacó. Aí ele volta, e eu imagino ele lutou a noite toda com o anjo tocou na sua coxa. Eu imagino ele mancando e alguém dizendo: ah, lá vem Jacó. Aí ele diz: não é Jacó, ele é Jacó. Não é Jacó, é Jacó. E ele falou: não, mas Jacó não anda daquele jeito. Aí quando chegou, ele falou: eu não falei que era Jacó? Ele disse: era Jacó, agora é Israel. Porque quem tem encontro com Deus não anda mais do mesmo jeito. Tem que ter mudança. Só que quando Isaías volta e fala para ele: olha, o Senhor está acrescentando 15 anos. Aí ele ficou confuso. O profeta acabou de falar que eu vou morrer. Quando ele chegou ali na porta, ele falou: agora que eu vou viver, qual eu vou crer? Na primeira ou na segunda? Eu vou viver ou vou morrer? Aí ele diz: vou ver o seguinte: se o sol recuar alguns degraus, aí eu vou crer que eu vou viver. Mas eu imagino Deus parando o sistema solar. Meu Deus. Como fez em Josué capítulo 10, no verso 12, quando ele parou o sol, o povo dele venceu. Se preciso for, Deus mexe no sistema solar. Deus mexe na empresa. Deus mexe onde for para dar vitória para o povo dele. Ele move o céu, move terra e se a favor. Eu imagino ele dizendo para o sol: recua. Mas por quê? Porque eu vou provar para o meu servo que eu sou na vida dele. Deus mexe na atmosfera. Eu imagino ele dizendo para as hostes: que a Bíblia diz que Daniel, ele orou 21 dias e a oração dele ficou impedida. As hostes espirituais aqui, nos lugares celestiais, impedindo a oração de subir. E o anjo Miguel teve que descer para abrir. Eu imagino ele dizendo: abre, porque o mundo espiritual é organizado. Algumas igrejas aí é que está desorganizado, mas o mundo espiritual é organizado. O crime é organizado, e muito lugar está desorganizado. Então, igual os discípulos em Lucas 9,46, discutindo no caminho quem é o maior, quem prega mais, quem canta mais, quem profetiza mais. Eu imagino ele dizendo:
Porque é uma hierarquia. Principado, potestade, o príncipe das trevas, as hostes espirituais, os demônios, tem os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos. É extremamente organizado o mundo espiritual. Por isso que Jeremias 48:10 diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, de qualquer jeito. 1 Tessalonicenses 4,16, o texto diz que vai tocar trombeta e nós, os vivos, seremos arrebatados. Que haverá 3 eventos: haverá voz de trombeta, alarido e voz de arcanjo. Jesus vai dizer: abre, porque a minha noiva vai subir, e o encontro vai se dar nos ares. Ezequias era alguém que tinha tesouro enterrado com Deus. Quando ele disse: eu lembro que eu fiz o que era reto aos teus olhos, ele tinha tesouro escondido com Deus. Ele tinha testemunho. A fama dele no céu era boa. Qual é a nossa fama que está correndo por aí? Segundo Reis 4:9, quando Eliseu passava, aquela mulher dizia: ali vai o santo homem de Deus. Quando aí você tem passado, o que alguém tem dito? Forte. Qual é a tua fama lá no céu, hein? Qual é a minha fama lá no céu? Segundo Crônicas 26:15, a Bíblia diz que Deus soprou o nome do rei Uzias. Aonde ele ia, a fama dele chegava primeiro. Aí ele se soberbeceu e morreu leproso. Porque tem 3 coisas que acabam com o ministério do homem, o operador Jair: a barra da saia, a barra de ouro e a barra da soberba. Aleluia. Se não vigiar, ele entra e faz um estrago. Meu Deus. Qual é o testemunho? É Deus que dá testemunho em Jeremias capítulo 15 e o verso 1. Ele vai dizer: ainda que Moisés e Samuel estivessem lá, a minha alma não seria perseguida. Em Jeremias 7,16 ele diz: não ora mais para esse povo, porque eu não vou ouvir. Esse povo é rebelde. Jeremias 7,16. Jeremias 7,4, eles confiavam no templo, eles não confiavam no Senhor. Eles eram da igreja, eles não eram de Cristo. Eles eram do templo, eles não eram de Deus. E 7,16 ele disse: não ora mais para esse povo, porque eu não vou ouvir. Ainda que Moisés e Samuel estivessem lá. Quem é Moisés? 1 Reis 8,56. De todas as boas palavras que Deus falou por intermédio de Moisés, nenhuma caiu por terra, todas se cumpriram. Quem é Samuel? 1 Samuel 3,19. De todas as boas palavras que o Senhor falou por intermédio de Samuel, nenhuma caiu por terra, todas se cumpriram. Josué 21,45. De todas as boas palavras que o Senhor falou, nenhuma caiu por terra, todas se cumpriram. Essa palavra vai se cumprir na minha e na tua vida. Ela não cai por terra, ela não volta vazia. Verdade. Que nós temos que vigiar, irmão, porque o cientista, ele não entende o evangelho, mas o analfabeto entende, porque o evangelho não é uma descoberta humana, é uma revelação divina. Aleluia. Ele usa quem quer, a hora que quer e da maneira que quer, revela quem quer. Deus não faz acepção de pessoa. Nós precisamos lançar o nosso pão sobre as águas e permanecer fiel, para que no tempo oportuno nós venhamos colher aquilo que o Senhor nos confiou. Porque às vezes você encontra o irmão e aí, varão, está vindo da onde? Estou vendo o ciclo de oração. E aí, varão, no outro dia, está vindo da onde? Do monte. Está vindo da onde, irmão? Da vigília. O irmão está buscando, o irmão está na bênção. Mas quando vem o vento,
se ele não estiver firmado na rocha, como está em Mateus 7,24, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhar-me ao homem que edificou a sua casa na areia, onde desceu a chuva, correram os rios, soltaram o vento, combateram sobre aquela casa e a derrubou, porque ela estava firmada na areia. Às vezes Deus prospera o camarada, ele lança o pão sobre as águas. Tem gente que não é cristão, mas ele dá um dízimo na igreja, porque ele sabe que Ageu 2,8, ele é o dono do ouro e da prata, que ele é dono de tudo, e que tudo que você planta, quando você lança a sua semente, a colheita é certa. Tem gente que não é cristão, não vai à igreja, mas ela dizima na igreja. E na hora do dízimo, da oferta, assim como a água quando ela ferve, a água fervente, quando ela começa a ferver, a mesma água que endurece o ovo, amolece a batata. Na hora do dízimo, uns endurece e outros amolece. Na hora da oferta, uns endurece e outros amolece. Deus abençoa o camarada, ele compra um carro, ele tem um bom emprego. Não é dar o dízimo, não, é pagar. Você não dá dízimo, você paga. Meu Deus. Você devolve o que ele te deu. Você está dizendo que você não é escravo do dinheiro. Aleluia. Aí compra um carro, um bom emprego, está colhendo o que plantou. Aí você encontra ele, pastor Gorete, o carro do ano. Antes, está vindo da onde? Do monte, da vigília, do ciclo de oração. Está vindo da onde, varão? Está vindo do shopping. No outro dia você encontra ele, está vindo da onde, varão? Da pizzaria. Fala, Deus! Ô varão, vai ter um congresso lá na Evangelho Sem Fronteira. Vai ter um congresso lá, vamos lá, vai ser bênção. Não, eu já marquei de ir para a praia. Não vai dar não. Segundo Reis capítulo 6, deu 5 minutos. Segundo Reis capítulo 6, os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eliseu, esse lugar aqui que a gente habita é muito estreito. Vamos para um lugar mais largo. Aí a Bíblia diz que eles foram para um lugar mais largo. Aí quando chegou lá, o que aconteceu? Eles perderam o ferro do machado. Eles estavam habitando um lugar estreito. Vamos para um lugar mais largo. Quando chegou no lugar largo, perdeu o ferro do machado. Meu Tem Deus. crente que se Deus tirar ele do estreito, ele pede aqui que Deus Meu Deus. se Deus der o carro para ele, nunca mais ele aparece aqui. Por isso que ele vai morrer andando de bicicleta. Meu Deus! Porque Deus conhece o coração de cada um. Não vai tirar nada para atrapalhar, tirar você da obra, tirar você do foco. Aleluia. Por isso a nossa posição tem que ser como a de Nabote. Nabote tinha uma vinha vizinha à casa de Acabe. Aí Acabe viu uma vinha de Nabote e falou: eu te dou uma varinha em dinheiro ou te dou uma melhor? Ué, se ele tem uma melhor, para que ele quer a vinha? É porque a cobiça em coisas, inveja em pessoas. Falou: eu quero essa vinha. Ele falou: Deus me guarde de vender a vinha do meu pai. Porque dentro de Israel não podia vender a herança do pai. Aí ele vai para casa, fica empurrado. Aí chega a mulher dele, a mulher mais perversa da Bíblia, diferente das mulheres extraordinárias da Bíblia. Chega lá: o que foi que você está empurrada, cara? Não quer comer esse crente aí? Ele não quer me vender a vinha. Ela diz: fica sossegado que eu vou te dar a vinha dele. Ela foge, conta uma mentira, Nabote é apedrejado e morto. Mas ele não vendeu a vinha. A vinha é a salvação. Acabe é o meu e o teu adversário. E Nabote é eu e você. Assim como Acabe está de olho na vinha de Nabote, assim o adversário está de olho na minha e na tua salvação. Aleluia. E você está deixando a tua salvação à deriva. Tem que viver como salvo. Então a nossa posição tem que ser como a de Nabote. Não troco a vinha, não vendo a vinha, não
empresário não brinca, não. 1 Pedro 5,8, ele anda ao redor, bramando igual leão, buscando quem possa tragar. Você precisa pôr a vida em ordem. Você precisa enterrar tesouro no céu. Você precisa lançar o teu pão sobre as águas. Você precisa ter vida com Deus. Quem não tem vida com Deus, 2 minutos agora que você vai louvar o Diácono Ari, depois vai louvar o casal, né, pastor? Yes. Quem não tem vida com Deus, 2 Reis, capítulo 8, verso 4. O rei chamou Geazi, o moço de Eliseu, e disse: conta para mim o que Deus está fazendo através da vida de Eliseu. Elias sucedeu Eliseu, e Geazi era o sucessor, mas ele não tinha vida com Deus. Aí o rei o chamou e falou: conta para mim o que Deus está fazendo através da vida de Eliseu. Porque quem não tem vida com Deus tem que contar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Aleluia. Quem não tem vida com Deus tem que contar o que Deus está fazendo na vida dos outros. É por isso que tem muita gente contando o testemunho dos outros. E o Geazi vai dizer: olha rei, é o seguinte, quando ele passava, ela dizia: ali vai um santo homem de Deus. Aí ela fez um quartinho, uma cama e uma vela para ele ler a Bíblia. E ele ficou tão grato e falou: o que você quer? Ela falou, Geazi falou: ela não tem filho. Aí o Eliseu profetizou sobre a vida dela, ela gerou um filho. Só que a Bíblia diz que o filho dela morreu. E ela vai em busca do nome de Deus. Ela não saiu contando um problema para todo mundo, não. Pelo contrário. Como vai? Ela diz: vai tudo bem. Mas o filho está morto. A situação financeira estava ruim. Mas ela não ficou lamentando. Ela não ficou murmurando. E quando ela chega aos pés do homem de Deus, Geazi quer tirá-la. Porque Geazi não tem vida com Deus. Ele recebe o general, mas não recebe a viúva. Meu Deus. Aleluia. Geazi é do tipo que fala assim: esse crente novo convertido, esse Naamã cheio do dinheiro, eu vou correr atrás dele e vou tomar alguma coisa dele. Vou tomar até a última moeda. Ele quer tirar a viúva e Eliseu falou: deixa. Ela está angustiada. O que foi, mulher? E aí ela conta o problema para quem vai ajudá-la em oração, no conselho de Deus. Aí ele falou: Geazi, vem aqui, pega o meu bordão, corre, encosta no menino e o menino vai reviver. Geazi pegou o bordão, saiu correndo, chegou, encostou no menino e o menino reviveu. O problema era o bordão? O problema era quem carregava o bordão. Aleluia. O problema era quem carregava o bordão. Porque ele é do tipo que recebe a viúva, mas não recebe o general. Esse é outro que vai morrer leproso. Esse é outro que lançou o pão sobre as águas e a colheita dele chegou. O problema não é o bordão. O problema é quem carrega o bordão. Sem santidade, sem santificação, o bordão do Evangelho não tem efeito na nossa mão. Por isso deve selecionar quem vem trazer a palavra aqui. Eu creio que a pastora Gorete faz isso, pelo que eu tenho percebido. Spurgeon dizia: não se preocupe com quem entra e sai da igreja, se preocupe com quem entra e sai do púlpito, porque é daqui que Deus governa a sua igreja, é daqui que Deus governa a sua igreja. Amém? Amém. Que Deus abençoe, que vocês possam, aleluia, receber essa palavra. Eu tenho um canal no YouTube, depois essa mensagem vai subir para o YouTube, né? Solange e o Marcos vão adorar o nome do Senhor. Na sequência, o Diácono Ari vai adorar o nome do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Domingo que vem, eu estou aqui de novo. Domingo que vem nós estaremos aqui na mesma comitiva, talvez com mais. Domingo que vem nós estamos aqui de novo. Amém, amados? Se você achar que Deus tem uma palavra na sua vida, você volta aqui no domingo e o Senhor vai falar grandemente. Continua falando.
Aleluia, Deus. Glória. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? É um prazer estar conhecendo mais um rebanho que vai morar no céu. Que palavra maravilhosa nos nossos corações nessa noite, né? Então vamos louvar com alegria, fica de pé. O culto já está terminando. Vamos dar o nosso melhor para o Senhor.